a maçonaria fazia guerra contra os jesuítas. E o Papa Clemente XIV, no fim do século XVIII, ele aboliu a ordem dos jesuítas. Mas não fez isso por gosto, ele fez isso por pressão. Ele fez isso por pressão de todos esses reis católicos, falou, não estou conseguindo viver, eu vou ter que ceder. E ele aboliu. Mas ele entrou num processo de depressão, de desgosto tão grande por ter feito alguma coisa que era contra a convicção dele. Isso não significa que um Papa errou, não. Não confunda as coisas. Um Papa, quando a gente diz que ele é infalível, que ele nunca erra, é no seu ensinamento, não nas suas ações. As suas ações podem sim ter que prestar contas diante de Deus. Então é por isso que nós temos 260 e tantos papas e 80 que são santos. E os outros, por que não são canonizados? Porque não são santos. E eles podem ter passado muito tempo no purgatório por causa de ações que eles fizeram que não agradaram a Deus. Olha, sua responsabilidade aqui. Olha o que você fez aqui. Olha o que você aceitou. Entendeu? Então ele é infalível no ensinamento. Na fé. Quando ele ensina a fé, quando ele ensina a moral. Agora, ele pode ser fraco. Ele pode ser omisso. Ele pode fazer uma coisa que vai contra aquilo que Deus está pedindo para ele. E depois vem as consequências. Para ele e para todos os outros na igreja. E foi assim que os jesuítas foram dissolvidos. Passou 40 anos, restabeleceram a ordem. Quando restabeleceram a ordem, nós estamos ali já no começo do século XIX. Os jesuítas foram avançando de novo, em todos os domínios. E aqui no Brasil a coisa estava fervendo. Então Dom Vital fez essa carta pastoral em defesa dos jesuítas e contra a maçonaria. Isso foi que custou a cabeça dele. Então você percebe que o clima tenso, porque de fato essa foi sendo a lógica do jogo. Os jesuítas defendendo o papado, a maçonaria querendo destruir o catolicismo, começando por atacar o papado. Por isso que a gente sempre explica para as pessoas, nós, quando denunciamos Francisco, ou quando denunciamos esses outros aí que fizeram o Concílio Vaticano II, nós não estamos indo contra os papas, estamos denunciando falsos papas. Mas o primeiro e mais fundamental objetivo das nossas conferências é defender o papado. Porque durante anos e anos, eu fui padre da estrutura normal aí da igreja moderna e não me dava conta da importância do papado. Por isso que eu aceitava esses papas aí que não são nada a ver. Mas depois que eu me converti, que eu percebi que o papado é importantíssimo, aí eu vi claramente que esses indivíduos não chegam a ser papas verdadeiros, né, porque eles não recebem o pontificado, por isso mesmo eles não são infalíveis, por isso mesmo eles vão contra Deus, por isso mesmo eles trabalham para destruir a Igreja Católica. Mas eles não erram só nas suas ações, como os verdadeiros papas poderiam errar. Eles erram em cada momento que eles fazem o ensinamento, porque é no ensinamento que você decide o jogo. Então aí que é importante a gente discernir cada coisa. Então nós nunca falamos mal de um papa verdadeiro, mesmo que ele tenha lá, como Clemente XIV, feito um ato que não foi bom, mas dentro da providência divina, isso aí também está previsto. Né? As pessoas são passíveis de erro enquanto elas agem por uma pressão ou por uma situação difícil. Né? Então isso é interessante a gente pensar, porque São Pedro, quando ele negou a Cristo, ele ainda não era papa. Né? Mas mesmo que ele fosse papa naquela ocasião, isso não iria contra a infalibilidade dele. É um erro da ação dele, ou seja, da vida dele como pessoa. Agora, enquanto papa, enquanto alguém que ensina a fé ou ensina a moral, São Pedro nunca ensinou o erro. E assim também nenhum papa verdadeiro. Então essas coisas são esclarecimentos importantes, para a gente deixar bem claro. Agora veja, depois que os jesuítas foram novamente perseguidos, já no contexto do fim do século XIX, as sociedades secretas decidiram infiltrarem-se dentro da ordem dos jesuítas. Aí nós começamos uma nova ordem dos jesuítas. E aí vem a traição à Igreja Católica. Então é preciso também entender esse outro aspecto, que quando falamos de jesuítas, tem os bons jesuítas que incomodaram o mundo revolucionário, e tem os maus jesuítas que já são esses infiltrados, principalmente a partir do século XX, que foram os grandes modernistas e os grandes mentores do Vaticano II, como Teilhard de Chardin, por exemplo, ou Henri de Lubac, que é discípulo do Teilhard de Chardin. Então esses jesuítas é que são aqueles que formaram Bergoglio e que formaram outros péssimos jesuítas, que destruíram a igreja antes mesmo do Vaticano II. Eles já estavam trabalhando para destruir a igreja.
Então é interessante a gente também perceber isso. Porque o cardeal Beyer, que trabalhava na época com Pio XII, que trabalhou com todo o esquema para poder implantar a liberdade religiosa e confeccionar aquela constituição péssima do Vaticano II, que se chama Nosso Tratado, era um jesuíta. Então esse indivíduo aí já é dessa linha dos infiltrados. Então tem que diferenciar bem essas coisas. Os jesuítas, primeiro, foram dissolvidos por Clemente XIV. 40 anos depois, foram reabilitados. Deram uma grande contribuição para a igreja no século XIX. Foram eles que realmente ajudaram a igreja a se levantar e se tornar uma superpotência novamente, mesmo com os ataques revolucionários do século XIX. E depois, mais para o fim desse século, já quando o Leão XIII já estava vendo ali o demônio dizer, ó, eu quero agora o meu momento de verdade. E Cristo ceder para ele, nisso que Cristo cedeu, já começou com a infiltração dos jesuítas, que foi o primeiro passo para a destruição da igreja, antes mesmo deles conseguirem colocar um falso papa, no caso João XXIII, para governar o Vaticano. Até que eles tiveram acesso ao trono pontifical, colocando um jesuíta, entre aspas, desses da nova linha, ali onde deveria estar um papa. E ali, por isso, nós vemos essa destruição imensa que esse homem fez em 10 anos. Em 10 anos, ele destruiu mais do que os outros em 50 e tantos. Por quê? Porque é um jesuíta formado na mentalidade destruidora. Então, tudo que é tipo de bom, a disciplina, a lógica, a coerência, a força de trabalho, para ajudar a igreja a defender o papado, reverteu tudo a serviço do mal. Eles fazem tudo isso a serviço do mal. Teologia da libertação, todo esse movimento, tudo isso pelos jesuítas. Agora, na época que eles estavam no bem, Dom Vital defendeu eles e atacou a maçonaria. Então vamos agora para essa primeira citação. Hoje, a Santa Igreja de Deus se acha a braços, quer dizer, de posição de luta, de braço mesmo ali, com um inimigo terrível, pior que todos os inimigos do passado. Mais terrível que Herodes na sua tirania, mais terrível que os imperadores romanos, mais terrível que os cismas e as heresias. Este inimigo formidável é a maçonaria, que é o supremo esforço do poder das trevas contra a luz da verdade. Olha que frase fundamental. É um homem lúcido, um homem que vê a retidão. Um religioso, santo, formado pela igreja, bispo, com 30 anos. Então ele começa essa carta pastoral dizendo o seguinte, eu vou então dizer o que eles dizem deles mesmos, dos seus objetivos, para vocês se convencerem do que eu estou dizendo. Então por isso, Dom Vital começa a dizer, citando esse documento da maçonaria, que o Papa, seja quem for, não virá para sociedades secretas. Portanto, é a estas que cumpre dar os primeiros passos em direção à igreja para destruir a ambos, quer dizer, a igreja e o papado. Então não é o Papa que vai vir para o nosso lado. Então a gente vai dar o primeiro passo em direção ao Papa, em direção à igreja, para destruir a ambos. Veja a estratégia. Não está em nossa mente angariar os papas para a nossa causa, nem fazer deles neófitos para os nossos princípios. O que precisamos é um papa adaptado para as nossas necessidades. Então eles visualizaram claramente, olha, nós não temos como vencer o catolicismo dessa forma que a gente está querendo atacando. Então o que nós precisamos fazer? Um papa adaptado às nossas necessidades. Quer dizer, um falso papa, na verdade. Porque eles mesmos entenderam que um papa nunca se tornaria discípulo da maçonaria. Que ele é infalível, ele tem a luz da verdade com ele. Então ele tem que fazer do zero, criar esse indivíduo que é um papa adaptado. Esse é João XXIII. E esse depois é Paulo VI. Depois é João Paulo II. E assim foram, adaptados. Se vestindo de papas, mas estão adaptados para uma nova realidade, segundo aquilo que a maçonaria construiu. E diz ainda, nosso fim principal é o aniquilamento perpétuo do catolicismo e a constituição de uma república universal. É simples, eles dizem isso claramente. O aniquilamento perpétuo do catolicismo, tal qual nós o conhecemos durante esses 2000 anos, e a constituição dessa nova república universal. Nada de dogmas, nem autoridade de padres. Veja, isso é maçonaria dizendo. Nada de dogmas, nem autoridade de padres. O culto da natureza e esquecimento completo de toda preocupação de uma vida futura. Aqui resume a maçonaria.